No mundo dos negócios, cada decisão conta. Por isso, nosso escritório oferece soluções em contabilidade, governança e consultoria estratégica. Com foco em resultados consistentes e sustentáveis, entregamos o melhor para você. Atuamos lado a lado com empresas que desejam crescer com integridade, transparência e visão de futuro. Aqui, não entregamos apenas números, entregamos clareza, planejamento e confiança. Business, consultoria e governança. A governança que transforma, a contabilidade que inspira a confiança. Bem-vindos ao Diamond, podcast onde inspira pessoas reais que transformaram a sua própria vida e te convidam a ir além. Você gosta mesmo de assuntos de empreendedorismo? Tá curtindo o que tá vendo por aqui? Não esquece, hein? Clica aqui no sininho, se inscreve no canal para esperar as notificações chegarem quando a gente subir os novos vídeos. E lá no Instagram, @gcastcortes e @Gazeta do Paraná. E essa que vos fala, @FabiMesquita-Sevel. Hoje vou receber uma pessoa incrível do ramo imobiliário que já movimentou mais de 2 bilhões em imóveis. É isso mesmo. Uma pessoa super estrategista que inova o mercado imobiliário e vem reinventando todo esse cenário aí. Eduardo, um verdadeiro estrategista. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer a gente falar um pouquinho da nossa experiência, compartilhar. E eu acho que o conhecimento, a informação tem que ser compartilhada para auxiliar outras pessoas aí que às vezes está meio fora do caminho, né? Precisa de uma inspiração. Então a gente está aí. Obrigado pelo convite. Você ajuda todo mundo a olhar conforme os concorrentes estão enxergando o jogo, né? Então, assim, mostrando o cenário, né? É uma honra ter você aqui para trazer essa visão para nós e nos mostrar, né? Queria saber, quem que é o Eduardo além dos números? Bom, eu sou o Eduardo, né? Então, eu tenho 2 filhos, tenho 46 anos, tenho empresa de tecnologia, tenho uma consultoria focada em mercado imobiliário. A minha vida, basicamente, ela é focada em trabalho mesmo, porque eu adoro trabalhar e eu tento conciliar muito isso. No dia a dia, muito relacionamento com muitas pessoas. Aliás, toda a base do negócio é com muitas pessoas do entorno. E eu adoro estar aprendendo todo dia um aprendizado novo. Você entrar no meu carro hoje, você não vai ver música, você vai ouvir um podcast, né? Então, a minha dedicação para o conhecimento ela é muito grande. Então, basicamente, eu sou um workaholic. Gosto de aprender e principalmente pôr em prática o que eu aprendo. Nossa, que legal. E é isso mesmo, porque você consegue mostrar que vive é isso que faz, né? Eu acho que é o mais importante de alguém que ensina é viver o que ensina, né? Ah, isso é gostoso. É gostoso. Claro que eu também tenho minha vida pessoal, de festa, claro, de né? balada, de viagem. Então, graças a Deus, hoje passo por um bom momento, depois de tudo que passei no passado financeiramente muito difícil. Mas hoje, graças a Deus, a gente pode estar fazendo uma viagem aqui, outra ali, já está programando alguma coisa. Graças ao resultado do trabalho também, né? Se não é o trabalho, não tem como. Isso que eu ia falar. Hoje você é referência, né, nessa parte de vendas imobiliárias, estratégias e tal. Mas a sua realidade antes era muito diferente, né? Conta pra gente como que era a tua realidade antes. Bom, resumidamente, a gente cresceu num ambiente muito escasso, né? As pessoas acabam crescendo num ambiente muito escasso, muito limitado, muito falando em falta de dinheiro, em falta de recurso. E aquilo acaba sendo realidade por muitos anos e você traz isso para dentro das tuas ações. E aí, eu acho que o período que eu passei, desse período de escassez, sem ver dinheiro, trabalhava muito, produzia pouco. A pessoa do meu lado via trabalhando muito pouco e fazendo muito. Tem alguma coisa errada. Eu tenho força de vontade, eu tenho motivação, mas a minha conta financeira, a minha conta no banco não acompanha a minha vontade. Alguma coisa eu estou fazendo errado. Então eu era uma pessoa muito dedicada, acordando cedo, saindo trabalhar, estudando sobre vendas, mas eu não conseguia ver dinheiro na minha frente. E isso foi um período... Eu fiquei mais de 20 anos no Serasa. Tá? Quando eu dava uma saidinha, já voltava. Até brinco, eu tinha cartão Black do Serasa.
tinha vaga cativa no cartório de protesto de título, sabe? Tipo, então... Chegava lá, já te conhecia. Já conhecia, já. Oficial de justiça, cobrador, já viraram tudo amigo. Mas foi muito difícil, leva na brincadeira hoje, mas naquela ocasião foi muito difícil. E aí, eu acho que o que fez mudar muito foi, primeiro, eu trocar de ambiente. O negócio que eu caminhei, eu abri uma agência de publicidade em 2007, vendi em 2023. Mas nos últimos anos da agência eu consegui ir para um ambiente de pessoas que performam muito. Empreendedores, pessoas que arriscavam mais, estudavam muito mais do que eu achava que eu estudava, executavam muito mais do que eu executava, porque uma coisa é você saber, outra coisa é você pôr em prática. A mudança desse ambiente, Fábio, foi determinante para que o meu resultado começasse a acontecer. Que eu tinha, como eu te falei, eu tinha força de vontade. Mas a maioria das pessoas que você conviviam pareciam com a realidade que você tinha. Isso, era a mesma coisa. Mesma escassez, mesmo tudo, não dá, não tem dinheiro, não vamos. Quando eu mudo de ambiente, eu vou para um ambiente onde eu vejo todo mundo comprando muito, viajando muito, faturando muito, é natural que você começa a entender o jeito deles trabalharem. E aí foi quando eu decidi ir com os 2 pés para o mercado imobiliário e executar tudo aquilo que eu queria. E aí mudou o ambiente, mudou minha cabeça. E aí as coisas começaram. E quais foram os principais pontos de virada, assim, que você acha que fez mudar a sua vida profissional? Eu poderia categoricamente dizer o seguinte: eu fiz Enneagrama, fiz Empretec, mas tudo isso eu ainda não tinha o poder de execução. E quando eu fui num evento em São Paulo chamado Clube de Vendas, lá me transformou. Lá foi... Porque lá, por ser um ambiente muito caro, inclusive, o acesso é caro, a mentoria que eu contratei por 7 meses, era inimaginável eu pagar o que eu paguei, é preço de importado novo. Só que foi tão bom, porque me deu tanta coragem de fazer aquilo que eu tinha medo. Fiz um evento no dia 22 de julho desse ano, que eu só fiz ele porque a coragem que eu ganhei lá fez, não, vou fazer, vai dar certo esse negócio aqui, um modelo de evento que eu nunca tinha feito no mercado imobiliário. Lancei a data, lá eu aprendi assim, ó, cria o problema, depois você resolve. Então, marquei a data do evento, falei o que era, mas eu não tinha nem o lugar que ia fazer ainda. Então, esse poder de execução foi mudando, foi indo lá para São Paulo, numa mentoria que eu consegui virar a chave mesmo, a virada de chave. E dali veio uma transformação pessoal também, uma transformação física, estética, cabeça de negócios, execução. Então, às vezes, para quem está assistindo, você está insistindo muito no teu modelo, no teu ambiente, quando você precisa de outras referências do teu lado, alguém fazendo para você só copiar. E eu consegui copiar muita gente que faz bem. Então foi isso. Muito bacana. Nossa, eu fiquei aqui acompanhando, parece que visualizando junto com você essa trajetória. E se você pudesse voltar no tempo e falar pro Eduardo lá de 10 anos atrás, ou o Eduardo lá do começo, o que você diria para ele hoje? Cara, vai para fora do país, vai... eu ouviria meu pai de novo. Quando eu era criança, meu pai falava assim, quando você for tirar férias, vai para São Paulo, aprender com gente grande. E eu demorei para ouvir isso, né? Eu fui depois de 40 anos. Mas eu diria, Eduardo, sai da tua bolha, vai conhecer novas pessoas, novos segmentos de mercado, vai trabalhar em banco, vai fazer mais coisas, aprende agora. Que lá na frente você vai escolher aquilo que você vai saber fazer melhor, mas já vai saber com certeza aquilo que você quer fazer. Eu fiquei muito tempo no fluxo ali, sem vai vivendo. A gente deixa a vida levar e aí a gente acaba chegando em qualquer lugar, né? não onde a gente quer. E você acha, agora falando sobre estratégias, né? Sobre o poder da estratégia comercial. Você já ajudou grandes incorporadoras a baterem grandes recordes de venda e faturamento, né? Conta pra gente sobre essa experiência. Como que é alta performance? É tão básico, é tão simples, que chega a ser uma besteira o que eu faço. De tão simples que é. É colocar cada um no seu quadrado. Qual que é o papel da construtora? Construir.
Qual que é o papel do arquiteto? Projetar. O papel do corretor de imóveis? Vender. E o papel do cliente? Comprar. Se você der o papel cada um certinho para cada um fazer, vai dar tudo certo. O problema é que a construtora quer vender. Aí ela começa a vender, ela começa a entrar em concorrência com quem realmente vende, que é o corretor. O corretor já fica puto porque ele tem uma concorrência desleal. Então ele já começa a falar mal da construtora. O cara que compra, que é o cliente, já fica desconfiado dos dois, não compra de nenhum, e o arquiteto fica sem trabalho. É verdade. Então, assim, quando eu entrei nesse mercado imobiliário, eu vi um ambiente tão estressado que eu só falei, pessoal, vamos fazer, cada um faz o que tem que fazer na excelência. E aí foi quando eu comecei a implantar a minha política comercial, que é o seguinte: você tem uma construtora, você incorpora, você desenvolve empreendimentos, então você só vai fazer isso. Quem vende é o corretor de imóveis. E você não pode vender. É o corretor que vende. Se você vender, o corretor vai lá no final de tarde, no happy hour, ele vai te detonar, porque você está pegando o cliente dele, que é o papel dele é vender. O cliente, tentando comprar da construtora, ele fica inseguro, porque a construtora só vai falar bem do produto dela. Então não é aquela compra tão saudável. Outro ponto que eu investi muito é da comunicação. Ninguém compra o que não conhece. E não adianta ser conhecido se você não é lembrado. Todo mundo conhece, mas ninguém lembra. Ninguém conhece, ninguém compra. Então o investimento em publicidade foi uma das grandes viradas de chave no mercado imobiliário que eu coloquei. Uma empresa de porte médio investindo seus 20, 30 mil reais por mês, quando eu vou fazer um lançamento é quase R$1 milhão em comunicação. Não tem como não saber que está sendo lançado um empreendimento. Eu estimulo o cliente procura o corretor com um bom produto desenvolvido pelo arquiteto, pela construtora, entrega para o cliente, então o circo fechou. Então não tem segredo, é só cada um fazer do jeito certo. E qual que é o maior erro que você vê as empresas cometendo quando o assunto é comercializar empreendimentos? A venda direta, sem corretor de imóveis. Sem dúvida, é o erro mais fatal que tem. As consultoras, as incorporadoras, loteadores, elas precisam entender que o principal parceiro do negócio imobiliário é o corretor. É ele que fala com o cliente. É ele que sente a oferta e a demanda do mercado. É ele que sabe da precificação dos imóveis do concorrente. É ele que sabe dos lançamentos de produtos similares. Ele tem todo o conhecimento de mercado. Aí a construtora vai lá, eu tenho um terreno. Eu vou levantar um prédio de uma suíte mais um quarto aqui. Sem falar com quem está todo dia no campo. E além disso, além de ela fazer esse lançamento, esse empreendimento sem conversar com os corretores, quando ela lança, ela quer economizar na comissão do cara que vende. E aí ela vende direto. Então assim, foi um empreendimento desenvolvido sem a curadoria do mercado, sem feedback de cliente, de corretores, e ainda cria uma concorrência desleal com as imobiliárias. Então esse erro é fatal. E o que você acha que muda quando a incorporadora começa a atuar com estratégia ao invés de só força de vendas? Aí a estratégia você tem eu ligo muito a estratégia ao posicionamento de produto. Então, condomínios. É muito fácil o corretor chegar para você e falar assim, Fábio, tem 5 condomínios lançando na cidade. Como que não é do teu dia a dia avaliar condomínio, porque a tua atividade é outra, sobra para quem? Sobra para o corretor. E aí, a expertise tanto do corretor quanto do incorporador que está desenvolvendo esse condomínio é falar o seguinte, olha, a vocação do meu condomínio é esporte. Então pode ver que tem muita atividade esportiva no meu condomínio. Já o outro condomínio, a vocação dele é natureza. Então ele tem laguinho, ele tem bosque, não tem tanto atrativo de esporte. A vocação de um outro condomínio, por exemplo, pode ser a praticidade, porque ele está numa região muito central, ele pode até não ter muita área comum de lazer, mas ele está muito perto de tudo. Então cada empreendimento tem uma vocação. E acho que a maior estratégia que tem é você fazer com que o cliente entenda a vocação de cada um. Nossa, é uma baita estratégia. Realmente, como estratégia muda a venda, né? Porque ele vai comprar mais feliz também. E aí você tá vendendo o valor, não tá vendendo do preço, né? Porque ele tá comprando aquilo que ele precisa. Isso. E você agora tocou num ponto muito importante. A tendência do corretor de imóveis e do cliente é avaliar a qualidade do empreendimento
ao preço do metro quadrado. Então você perguntou qual era o maior erro da construtora, é a venda direta. É desenvolver um empreendimento sem o suporte do corretor, é ignorar o corretor no processo. O segundo maior erro é você comprar um imóvel pensando no preço do metro quadrado. Eu até brinco assim, quando você foi comprar teu carro, você não olhou o preço do quilo dele. Verdade. Você não, quanto tá o quilo desse carro? Não foi isso. Então não justifica você falar quanto custa o metro quadrado desse apartamento. Porque são matérias utilizadas, material utilizado em cada empreendimento é diferente. Um prédio, se você trocar ele dessa esquina e colocar nessa, já muda o valor dele. Por causa da posição solar, fluxo de rua, o vizinho. Outro ponto que muda muito. Você vai fazer uma janela bem grande no apartamento. Vidro e esquadria é mais caro que tijolo. Então não é justo e não é correto avaliar o imóvel por valor de metro quadrado. Que vem nisso que você falou agora. É sobre valor, não é sobre preço. É verdade. Acho que eu falo muito isso na venda, né? Quando eu tô instruindo meus consultores externos, eu falo, você vende até falar o preço. Depois disso, você não vende mais. Aí você vai defender teu preço. Né? Você sabe que nos treinamentos que eu faço, eu estou sempre buscando uma ancoragem de valor para o cliente entender o valor, porque imóvel é um negócio difícil para o leigo entender o valor dele. Carro tá mais fácil, né? Essa marca tal, é importado, é isso, é caminhoneta tal. Você faz um comparativo. Faz um comparativo. Aí eu lembro que eu fui lançar um empreendimento e eu comprei um Hot Wheels, um Porschezinho, e eu andava com o Porsche no bolso. E era um período de lançamento que não se divulga o preço na véspera. Uma das estratégias que eu uso, eu não divulgo o preço até a data do evento de venda. E aí, só que eu recebo todos os clientes muito antes do lançamento oficial, porque quando eu vou ouvindo o cliente, eu consigo entender o que está passando na cabeça deles e ainda dá tempo de fazer alguma alteração no projeto. Eu estou combatendo objeções. Mas a principal pergunta era, mas quanto vai custar? Aí eu falava assim, olha, se esse empreendimento fosse um carro, ele seria um Porsche. E eu puxava a miniatura do Hot Wheels, colocava na mesa e falava assim, se esse empreendimento fosse um carro, seria um Porsche. E Porsche tem preço de Porsche. E geralmente a resposta é assim, não, mas daí é muito caro. É exclusivo. É um produto exclusivo. Realmente para poucos, não é para todo mundo. Só que todos os teus vizinhos vão ter Porsche. É verdade. Negócio. Então, isso também é uma estratégia de venda. É você ancorar valor, o cliente entender. Acho que o principal desafio de todo mundo que trabalha com venda é fazer o cliente perceber o valor. O valor. É verdade. E existe um passo a passo hoje que o incorporador deveria seguir antes de lançar um produto? Muitos. Eu passaria uma tarde aqui só com passo a passo, mas eu vou simplificar. Primeiro ponto, a escolha do local, do empreendimento. Primeiro você precisa, de certa forma, o mais adequado deixa eu ver o que o mercado precisa. Por exemplo, a cidade precisa de apartamentos de 2 quartos, uma suíte mais um quarto. Vamos pegar isso como exemplo. Que é uma demanda que todo mundo procura e não tem. Aí o que eu faço? Eu faço esse levantamento, que existe mercado para esse produto. Aí eu vou buscar onde eu vou lançar esse produto. Qual terreno? Aí eu vou comprar o terreno. Achei o terreno, o mercado me diz que é esse produto que está precisando. Eu vou chamar quem? O arquiteto e o corretor. Aí eu vou fazer uma reunião com um monte de corretores e eles vão começar a validar o empreendimento, junto com o arquiteto. E aí sai um produto encomendado. Enquanto é feito esse projeto e os processos burocráticos, as tramitações legais para esse lançamento, o comercial já está ativado, dando previsibilidade para as outras imobiliárias que vai ter esse lançamento. Mas que eu já vou atender o cliente que está interessado, eu só não posso vender, porque ele ainda está em desenvolvimento. Nesse atendimento, eu vou fazendo a curadoria, eu vou melhorando o produto, agora com base na opinião do cliente. Incrível. E aí eu vou pegando dados, e pronto. Nós temos um empreendimento à prova de objeções. Agora vamos colocar o valor nele. Quanto vale? Um empreendimento de alta liquidez que o mercado precisa e que a pessoa vai comprar sem achar defeito. Maravilhoso.
E é por isso que quando eu faço o lançamento, eu só não vendo 100% dele no fim de semana, porque depende da estratégia de valorização que a incorporadora está buscando. Tem incorporadora que fala assim, eu quero vender 30% no lançamento. O resto eu quero vender durante a obra. A outra incorporadora chega e fala assim, eu quero vender tudo no fim de semana e eu já quero ir para o outro. Então é ajustado, a campanha de venda é ajustada para isso. Uhum. É a corrida de 100 metros rasos, a de 400 metros e a maratona. Isso é a incorporadora que decide, não sou eu. Eu vou... Se ela falar que quer vender 80% em 3 anos, eu vou fazer estratégia para vender 80% em 3 anos. Nunca falhou. Incrível. E como que a tecnologia está transformando esse jogo hoje? Demais. Inteligência de dados, o que é que vocês usam? Marketing digital, CRM? Eu ainda gosto de olhar. A tecnologia, assim, ela veio mais rápido do que a capacidade das pessoas de usar ela. Se eu olhar para o mercado imobiliário hoje, eu vou pegar 90%, assim, seguramente mais de 90% ainda nem usa inteligência artificial. E os que usam errado. Tem tanto recurso, só que as pessoas começaram a operar uma tecnologia sem entender, gastando muita energia com isso, e esqueceram do principal: conversar com o cliente. Então falaram assim, a tecnologia que eu usaria hoje seria a conversa com o cliente pessoalmente. O ChatGPT, o Gemini gera imagens, o chat gera argumentos, aquilo que você não lembraria, aquilo que você não sabe, ele te ajuda muito nesse processo. Mas toda essa parafernália, você só vai usar se você sentar na frente do cliente. Esquecem de fazer o principal, que é contactar o cliente, né? Manter relacionamento com ele, a proximidade, ouvir, né? Fazer pergunta. Fábio, eu vou falar aqui dos últimos 5 lançamentos que eu fiz, eu não fiz nenhuma campanha para gerar lead. O que o corretor é tarado por lead, por quê? Porque o lead é um atendimento que você faz. Geralmente o dono de imobiliário, o gerente fala assim, preciso contratar corretor. Tá, você quer um atendente ou você quer alguém que vende? Porque se você faz uma campanha de tráfego pago para gerar lead, pessoas pedindo o imóvel, você só precisa caprichar no atendimento. Se você precisa ter uma venda ativa, você precisa de pessoas que vão para a rua vender, aí você precisa de vendedores. Que é aquele que vai planejar a rota, eu vou por aqui, eu vou visitar isso, esse é vendedor. O cara do lead, ele é o atendente. Que ele vai filtrar, provavelmente, e vai passar pro vendedor. Seria isso? Ou ele mesmo vai tentar concluir essa venda. Só que para mim isso é um golpe de sorte. É por isso que nenhuma campanha que eu faço eu olho para lead. E todos os meus treinamentos estão focados em relacionamento com o cliente. Está focado em agendar horário com a secretária. A secretária marcar o horário com a médica, ou com a empresária, ou com o empresário. Eu até brinco assim, quem manda na agenda, quem manda no empresário é a secretária, não é o empresário. A secretária sabe muito mais da vida dele do que a esposa. E aí o corretor quer atravessar a secretária, quer ir direto no cliente. Aí ela já vai ficar brava porque atravessou ele, o cliente, olha, eu tenho que ver minha agenda, dele não vê a agenda porque é com a secretária. Então o meu treinamento, as minhas mentorias que eu faço com o corretor é orientando a como abordar, como fazer uma visita pessoalmente, como você levar um relatório, por exemplo, se você ligar para qualquer corretor amanhã, pode ser hoje, e falar assim, me traz uma relação aqui dos 10 melhores imóveis para comprar esse mês, eles não vão ter. E aí, por que esse monte de tecnologia, ChatGPT, marketing isso, marketing aquilo, lá, lá, lá. Mas o básico, que é você ter uma lista dos 10 melhores imóveis do mês, você não tem. Não tem. As oportunidades para o teu cliente. Eu quero 10 oportunidades. Olha, eu ganhei aqui, eu vendi uma área minha, ou ganhei uma herança, ou vendemos a empresa, queremos comprar imóvel. Me traz aqui uma lista dos 10 melhores imóveis para comprar na cidade hoje. Você não vai ter. O que é básico. E ele tanto não tem a lista quanto não sabe de cabeça, não conhece o portfólio de produto dele, né? Não sabe, principalmente porque cada imobiliária dá foco em um tipo de produto. E como que você trabalha a marca e percepção de valor? Para vender mais caro e mais rápido? Assim, nunca vender mais caro é a saída, né? Eu tenho que demonstrar o valor. Então, se a vaga de garagem do prédio é maior,
eu tenho que comunicar. Então, terceiro erro, é fazer as coisas muito bem feitas e não falar que fez. Então, eu oriento meus clientes, as consultoras, falo assim, já que você está investindo tanto no espaço de garagem, numa área de manobra, vamos fazer um material disso daqui, vamos inserir isso no nosso treinamento, com imagens, um render bonito, porque dependendo da cidade, Fábio, tem muita caminhonete. No interior do Brasil tem muita caminhonete. Diferente de capital. Então, quando você chega para um proprietário, você fala assim, olha, essa vaga aqui é para a sua F-150 ou para sua Amarok. É diferente. O cliente fala assim, pô, a vaga é grande, vai ter manobra. Isso tem valor para ele. Claro, é comodidade, é qualidade de vida. Eu falo assim, ó, se você passar num buraco um dia, é só um buraco. Agora, se você morar do lado do buraco, tem que passar 3 vezes por dia nele, ele afeta a sua qualidade de vida. Então, uma coisa que, por exemplo, manobrar uma caminhonete todos os dias para caber numa vaga, para você poder chegar em casa cansado do trabalho e dormir quando você só quer chegar e você tem que ficar lá. Manobra e vai. Manobra e vai e vem. Você entende que por isso que ouvir o cliente é muito importante, perguntar que carro ele tem é importante, perguntar quanto tempo ele pretende ficar no imóvel é importante, se esse imóvel ele pretende trocar num outro maior ou não, ele vai ficar tempo na cidade ou não, que carro que ele usa é uma pergunta básica. E quarto erro, excesso de informação técnica. Isso confunde a cabeça do cliente de um jeito. Eu tenho certeza que você não sabe o quanto é 50 metros privativos. Não mesmo. Ah, não, eu acho que é sem a vaga de garagem daí, né? Então, tá vendo aí, como que é? É isso? E como que você dimensiona um apartamento de 50 metros? Depende do apartamento, né? Porque eu já vi apartamento redondo, por exemplo. Então, mas você consegue imaginar o tamanho que é 50 metros, ou 57, ou 85? Ah, eu consigo. Eu consigo entender um pouco. Então você vai ter disso. muita facilidade de comprar apartamento. Mas a maioria dos clientes fala assim, o que é 85 metros? Uma sacada de 32 metros. Como um cliente que eu atendi, o prédio dele tinha uma sacada... Nossa, uma sacadona. De 32 metros. É grande. A cliente falou assim, mas... É maior que a sala de muita gente. Tem apartamento de estúdio de 28. Daí eu falei assim, a gente tava falando de carro, inclusive, antes. Eu falei assim, olha, a caminhonete do seu marido cabe na sacada. Dela, meu Deus, então a sacada é gigante. Eu falei, cabe a caminhonete, com as portas abertas ainda. Então, o corretor ele tem um excesso, um vocabulário técnico muito extenso. Metro quadrado, privativo, área total, área de garagem, área de vassoura, matrícula, certidão, CND. Começa a vir um vocabulário muito grande de complicação. E o cliente já começa a ficar sem entender nada. Então, isso retarda a venda muito tempo. É porque até a pessoa se inteirar das coisas que ela precisa saber para comprar, ela já passou por você. E eu falo isso pro vendedor assim, ó, não deixa dúvida no teu cliente para ele não te usar de teste para aprender o que precisa para comprar com o outro. Isso. Porque o que acontece? Às vezes ele tá ali, daí ele pega o teu produto, aí você desperta interesse, aí ele vai pesquisar no mercado, ele acaba caindo e ele não vai voltar para comprar com você. Ele vai comprar quando ele sentir segurança e confiança de quem tá comprando. Não é tão óbvio. Esse é o comportamento. O meu trabalho é em cima do comportamento do cliente. Não é em cima do comportamento Essa era a minha próxima pergunta. O que você acha que mudou no comportamento do cliente hoje? Ele tem mais informação, ele compara mais e ele não quer mais do mesmo. Ele é movido por experiência. Então, se ele vai pra praia, no fim do ano, ele volta querendo comprar apartamento na praia. Se ele vai para uma marina, por exemplo, um lago, alguma coisa, vai passar um final de ano na casa das pessoas, um ambiente de festa, ele volta querendo comprar um terreno para fazer uma casa lá. E grandes consultoras já entenderam isso, estão investindo na experiência do cliente. A oferta de tecnologia, de produtos diferentes aumentou muito, então aquelas construtoras que operam com produtos mais antigos, até esse dia eu estava com um incorporador, ele falou assim, ó, copiei aquele projeto na íntegra. Eu falei, você acabou de copiar um projeto de 10 anos atrás. Já está desatualizado, vai nascer velho. Não é isso mais que o cliente quer. Isso ele queria há 10 anos atrás. Hoje o contexto é outro. Então o cliente está seletivo, ele tá mais suscetível a experiências, ele está pesquisando mais, ele conversa mais sobre a compra do imóvel. Não tinha uma cultura assim, não fala para ninguém que você está comprando, hein? As pessoas são invejosas. Não fala que você está trocando de carro. Isso não existe. Essa besteira já foi.
Não, eu acho também que isso tem a ver com a ambiência. Eu acho que se você tá com medo das pessoas que estão ao seu lado, significa que você tem que trocar as pessoas que estão ao seu lado, né? Tudo contribuía um pouquinho no passado. Hoje não, hoje está muito mais aberto a informação, acesso, as construtoras, os corretores estão muito mais preparados, muito mais treinamento, muito mais conteúdo digital. Então, e o mesmo conteúdo que o corretor tem acesso, o cliente também tem. Então ele acaba às vezes pesquisando até mais que o corretor. E aí ele escolhe conforme aquilo que ele acha. Tanto que eu defendo muito. Cara, se eu tivesse uma imobiliária, não teria a menor possibilidade de eu ter uma imobiliária sem ter um arquiteto dentro. Um arquiteto. Porque o arquiteto é a capacidade técnica dele de avaliar ambiente, comportamento, briefing do cliente, ela é muito maior que do corretor. Muito maior. A preparação do arquiteto no período da faculdade, ele foi preparado para ler o cliente, o comportamento dele, o hábito dele. O corretor de imóveis, ele foi preparado tecnicamente para fazer a operação burocrática de compra e venda de imóvel, transação imobiliária. E a experiência com a venda vem de treinamento de construtoras, de loteadoras. E eu costumo falar também, o corretor que participa do treinamento de uma construtora, ele sai prontinho para vender para outro corretor. Nossa. Eles vão se entender. Agora pergunta se o cliente entende. Não, aí entra a figura do arquiteto, que ele tem muito mais habilidade para fazer isso. Sensibilidade. E você acha que a marca pessoal do corretor influencia na venda? Que você acha como que você acha que deve ser o comportamento do corretor? Você acha que isso tem a ver? Se a marca do corretor for construída em cima de autoridade, entendimento, conhecimento, sim, faz diferença. Se a marca do corretor foi construída em cima de piada, de roupas, sei lá, extravagantes, alguma forma de chamar atenção, isso não vai ajudar, isso vai até atrapalhar. Mas agora, aquela pessoa, aquele corretor, que a marca dele, o posicionamento dele está voltado para um nicho de produto específico. Por exemplo, eu vendo só imóveis na planta. A minha linguagem, a minha imagem, a minha roupa, tudo tem a ver com aquilo que eu estou vendendo. A forma como eu me comunico, a presença em rede social, no Instagram, por exemplo, isso aumenta a autoridade dele, aumenta a força da marca dele e a tendência do cliente procurar aquele que é o especialista. Então, em resumo se você tem uma marca de autoridade, de conteúdo, especialista no nicho, olha... Não tem o que fazer. Já acertou. Já era, já foi, golaço. É isso. Agora, aquele corretor que publica de tudo, é casa, apartamento, é loteamento, é condomínio, é área industrial, é não sei o que, e é outro... Ele não tem foco, né? Aí pulveriza demais, não consegue atingir. A tendência das pessoas... Por exemplo, vamos pegar Cascavel. 1.500 corretores ativos, tá? E, por acaso, o último levantamento que eu fiz, são 1.500 médicos também em Cascavel. Então, para um. Tá 1 para 1. Mas a conta é a seguinte. Quantos cardiologistas tem nesse número de 1.500? São poucos. Quantos pediatras? Quantos geriatras? Sabe? Então você vai, quantos neuro? Então tem só um pouquinho de especialista em cada... Corretor de imóveis, a grande maioria vende de tudo. E se ele não vende de tudo, ele não está usando a marca pessoal dele para dizer o seguinte, viu, eu sou especialista em imóvel pronto. Então se eu pegar corretor especialista em loteamento, eu vou ter um número. Em imóveis de terceiro pronto, imóveis prontos, seminovos, eu vou ter um número. Especialistas em apartamentos na planta, e aí vem uma classificação gigantesca de imóveis para seguir. Então a mesma divisão de especialidades que tem na medicina, na advocacia, no mercado imobiliário também tem. Basta que... É que assim, o corretor, quando ele começa a operar como corretor, fala assim, agora eu sou corretor de imóveis. Ele acha que vende tudo. Não, e ele vai trabalhar com tudo. Ele se apresenta como corretor de imóveis. O médico, quando ele se forma, ele fala assim, eu sou neuro. Eu sou pediatra. Ele não fala que é médico. Ele já fala a especialidade que ele atende. E o corretor, ele não fala. Ele não fala assim, eu sou especialista em loteamentos.
Com o que você trabalha? Trabalho com imóveis na planta. Então ele se apresenta como corretor de imóveis e o médico se apresenta como especialista da área dele. Um pouquinho sobre marca pessoal seria isso. Sem querer, o médico já está se apresentando certo. O corretor ainda não. Muito bacana. Empreender no Brasil é uma coisa bem desafiadora hoje, né? Qual que é a sua visão sobre risco e inovação? Bom, dentro do mercado imobiliário, se eu te falar que eu nunca nenhum estudo que eu fiz, nenhum planejamento que eu fiz de lançamento, eu olhei nem para a questão econômica, nem para a questão política e nem para a questão tributária. Porque o empreendimento imobiliário, dependendo do porte dele, leva até 8 anos para concluir. Um bairro planejado é 20 anos. Se eu parar para olhar o presidente que está hoje para lançar um empreendimento, o prefeito que está, a carga tributária, não lança nada. Então eu estou lançando hoje um empreendimento que vai ficar pronto daqui 5, 6 anos. Já trocou 2 presidentes. Já trocou 2 prefeitos. E se é o mesmo presidente que reelegeu, lá para ver vai trocar também. E aí você vai com base histórica, por exemplo, o índice de correção da inflação da construção civil, há 35 anos a média é 6,5%. Entrou o presidente, e veio Collor, e veio confisco de poupança, e veio Lula, e veio Bolsonaro, veio de tudo. E a média manteve. Porque o mercado se organiza. E ele é cíclico, então ele se auto-se-organiza. A taxa de juros está alta, o imóvel está barato. A taxa de juros está barata, o imóvel fica caro. Então, se eu parar para tomar a decisão de lançamento de empreendimento com base nisso, empreender no Brasil é difícil? Olha, é o que tem. Tem que viver com a realidade, né? Aí que vem a inovação que você falou. Aí é hora de se inovar, de se reinventar, de buscar usar novas tecnologias, recursos que permitam que você tenha rentabilidade. Então não olhe para isso. Você saiu do zero, né? Construiu autoridade e hoje ensina as pessoas a fazerem o mesmo que você já fez. E o que você faz. O que separa hoje de quem sobrevive no mercado de quem se sobressai? De maneira bem objetiva. Quem faz? Nem que faça errado, mas faz. Tem um termo que eu gosto de usar muito, é cérebro obeso. Sabe muito, mas não põe na prática. Mas não põe em prática. Então hoje quem eu vejo se dando bem não é quem sabe mais. É quem faz mais, quem se comunica mais, quem se comunica melhor. Às vezes as pessoas que mais sabem são as que menos comunicam, as que menos fazem, as que menos sabem. Isso eu vejo bastante mesmo, porque às vezes a pessoa sabe muito, ela critica muito bem, mas não faz nada, né? Então ela tá lá criticando quem tá fazendo, né? Quem tá fazendo, né? Tá evoluindo. Então, é simples, eu não gosto de complicar muito. Eu acho que o perfil da pessoa... Não, é levantar a bunda da cadeira e fazer. E o que são hábitos e disciplinas, assim, que uma pessoa de alta performance tem que para você é inegociável? Conhecimento é fundamental. Não tem como você performar num mercado de um valor agregado tão alto como é o mercado imobiliário. O mercado imobiliário ele tem um valor agregado muito alto, ele tem recorrência, ele tem volume. E se você não tiver conhecimento desde mercado financeiro, a primeira conta que você vai fazer quando vai pagar um imóvel à vista é quando esse dinheiro rende no banco. Ou se você vai comprar parcelado. Então, é inegociável que você entenda de mercado financeiro. É inegociável que você entenda de negócio. Que às vezes não é só o imóvel, você precisa fazer negócio. Às vezes o cliente está vendendo um imóvel, ou ele não quer vender o imóvel porque ele não tem o que comprar depois. Vou vender teu carro hoje, tá, mas vou comprar o que com esse valor? Então ficou o meu. Então a capacidade de pensar negócio, você tem um terreno teu lá, tá parado. Faz 3, 4 anos, ele tá valorizando lá X% ao ano. Fábio, vamos vender esse teu terreno aqui e com esse dinheiro vamos comprar 4 naquele novo loteamento que lançou? Vamos oxigenar teu capital? Isso é negócio. Então a capacidade de olhar o mercado financeiro, olhar para negócio, olhar para conhecimento, para mim é fundamental. Não tem como ser de alta performance se você não olhar para isso. E você já passou por
grandes fracassos, assim, que viraram aprendizados? Assim, teve algum que foi mais marcante pra você, que você poderia contar? Foi o que eu mais passei, foi o fracasso. Então, todos foram muito marcantes, assim, mas dói quando você vai fechar o negócio, parar o negócio, fechar a empresa. Isso... Na verdade, a empresa já quebrou faz tempo, né? Você só tá esperando a data de passar a chave na porta. Mas era tão... Eu consegui abrir tantos negócios, assim, tantas atividades paralelas, assim, que já não doía mais fechar negócio, nem nada. E fracasso é quando você termina o dia que você não produziu nada. Então, pra mim, doía quando terminava o dia, o que eu produzi hoje? Ou só gastei oxigênio hoje? Não consegui, não valeu a pena. Então, teve alguns traumas, que não te falei, de fechar a empresa, de parar de atuar no segmento, romper com um sócio aqui, o outro lá. Mas nada dói mais do que você terminar o dia, você olhar pro teu dia e falar assim, hoje eu não produzi nada. É o fracasso diário. Esse dói. Qual que foi a venda mais desafiadora que você teve? Conta pra gente. A venda mais desafiadora... Deixa eu pensar aqui. A venda mais desafiadora. Cara, teve logo depois da eleição do Lula, o Lula ganhou. E aí veio um casal do interior do Mato Grosso do Sul aqui, Amambai, acho que era, para comprar um apartamento em Cascavel, mas eles precisavam comprar um apartamento na planta porque estavam já vendo para filha, filho, alguma coisa assim. E esse cliente, ele falou assim, ó, tá uma merda isso aqui, Lula ganhou, então é o seguinte, vamos ter que mexer isso aí. E eu sabia que ele precisava. E ele tinha um apartamento para dar no negócio, coisa que eu não podia pegar. Ele queria desconto, coisa que não podia dar. E só daria negócio naquela ocasião se eu aceitasse esses termos. Quando ele falou do apartamento dele, eu falei assim, olha, o senhor... Eu vou dar uma notícia pro senhor. O senhor não precisa dar um apartamento nesse negócio. Nós vamos vender o teu apartamento, que o senhor deve estar querendo 600 mil dele, que é o valor que o senhor me passou. Então, honestamente, da mesma forma como o senhor está sendo honesto comigo, o senhor quer 600 mil, então possivelmente o valor de mercado dele seja 500 mil, e para vender rápido é 400. Eu não preciso nem mandar fazer avaliação. Você tá doido? Nós vamos pegar esses 400 mil, que é o líquido que vai sobrar, tirando a comissão do corretor. Nós vamos aplicar num fundo de agronegócio. Daí a mulher dele, mas faltou me bater com a cadeira na mesa. Que banco? Eles vão roubar nosso dinheiro. Não sei. E foi uma conversa de mais ou menos 6 horas de negociação. Caramba. Eu entrei numa parte muito delicada, que é investimento financeiro, bolsa de valores. Mas eu precisava, não tinha outra. Eu não podia pegar aquele apartamento, mas eu queria que aquele apartamento virasse dinheiro para ele pagar as parcelas do apartamento da planta. E aí foi difícil, porque assim, eu não conseguia falar, não conseguia argumentar, eles estavam muito nervosos. Então não foi uma venda difícil, foi uma venda... teimosa, sabe? Desafiadora. Tipo, cara, eu não vou sair daqui. Parecia que tinha 1,5 milhão aqui no meio da mesa. Falei, vai sair com esse 1,5 milhão quem tem o melhor argumento. E hoje ninguém ganha de mim. Eu vou ganhar. Então não foi difícil, foi desafiador. Eu ganhei. Um livro ou filme que mudou a sua mentalidade sobre negócios. Livro A Estratégia do Oceano Azul. Ganhei ele quando tinha 16, 17 anos, ou seja, faz 30 anos. E esse livro mudou totalmente a minha forma de trabalhar até hoje. E o contexto do livro é como criar um novo mercado e tornar a concorrência irrelevante. Caramba! E ele trazia exemplo assim, por que o Circo de Soleil é o Circo de Soleil? Por que daí tu falou da JetBlue, uma empresa, uma companhia aérea americana que fazia voos regionais, enquanto todo mundo mirava a ponte aérea. Essa companhia olhou mercados regionais e me ensinou, por exemplo, a andar na contramão da maioria, que é o que eu faço hoje.
Verdade. Eu não faço nada do que a maioria faz. Já teve uma passagem que eu atuei como diretor de marketing de um clube de futebol, do Cascavel. E aí todo mundo querendo vender camisa, R$100, R$120. Cheguei pro presidente e falei assim, presidente, nós não somos o Real Madrid e o Barcelona para vender camisa a R$120. Vamos vender a R$29,90. Vocês estão loucos, eles não vão aprovar, a diretoria não vai aprovar. Eu falei, mas levei pra diretoria o assunto, vamos vender camisa a R$29,90. Não, vai acabar com a nossa marca, que não sei o que. Que marca? Não tem marca, acabou de nascer. E outra, R$29,90, todo mundo vai comprar, fica acessível e tal. Não aprovaram. Aí um dia, chegando no jogo do Inter, no estádio, o Valdinei tava junto, que era o presidente. Falei, Valdinei, as camisas falsificadas. Eu falei, vamos nós falsificar essas camisas aí e vender a 30 pila, nós vamos forrar a cidade de amarelo. No fim, não precisou falsificar. Trouxe o Mauro Naves ainda, que ele estava em alta na Globo, para lançar as camisas, fazer uma palestra para jornalistas. Eu não tinha dinheiro para publicidade, mas tinha dinheiro para trazer uma palestra. Eu trouxe o Mauro Naves, que todos os jornalistas queriam ver? O Mauro Naves. O Mauro Naves dando a palestra, no meio da palestra, levanta e anuncia a camisa de R$29,90. Tava cheio de jornalista. O que aconteceu? A notícia viralizou. Você lançou sozinho, sem ninguém aprovar. Foi um sucesso. Aí a meta era vender. Só que antes de lançar, chegamos nos patrocinadores e pedimos um dinheirinho a mais, né? Sim. Nós vamos vender 10 mil camisas. Mas eu não falei o preço. Quantos que vendeu o ano passado? 300. Se vender 10 mil, dá tanto a mais? Pode pôr no contrato. Tinha prometido 10 mil camisas. Porque a logo dele está na camisa. Tá na camisa. Aí, então tinha vendido 300. Eu falei que ia vender 10 mil. E eles concordaram que se vendesse 10 mil, eles pagavam um patrocínio maior. Vendeu 35 mil camisas. Caramba. Mas eu não tinha falado que ia ser R$29,90, né? E aí foi um sucesso. Nos outros anos seguintes só aumentava. E vendia uma camisa a cada 4 minutos no site. Eu tenho. Olha aí, ó. Viu? Eu tenho. Também uma estratégia. Tem algo que quase ninguém saiba sobre você? Tem muita coisa. Conta aí. Não, mas daí todo mundo vai saber. Vamos focar. Caraca. Isso ninguém tinha me perguntado ainda. O que ninguém sabe de mim? Meu Deus do céu. A senha do banco. Pior que a senha tem, a Manu tem. Não a senha do banco, né? Aí é demais. Não, minha vida é muito, muito aberta, assim, não tem nada assim que eu esconda, que eu... Às vezes deixo comentar, né? Mas coisa que não tem muita relevância, assim, mas todo mundo sabe, minha vida é muito aberta, eu sou muito exposto, eu tô em muito lugar, muito evento, então não tem, assim, que não saiba sobre mim. Acho que talvez eu exponha pouco aquilo que eu faço de minha vida pessoal, né? Isso aí eu deixo bem guardadinho. Namorada e tudo, não que aparece. ninguém sabe, ninguém estraga. Que ninguém sabe, ninguém estraga. Então um pouco de sigilo aí das coisas também é bom. Se você não tivesse hoje no mercado imobiliário, o que você acha que você estaria fazendo? Eu estar no mercado automotivo. Vendendo carros. Eu gosto de carro, hein? Ou fazendo manutenção deles? Não, vendendo. Eu adoro venda. A venda pra mim é uma gasolina, é uma... Isso que eu falo, quando termina o dia eu não vendi alguma coisa, me dá um negócio. Não, o dia que eu não vendo eu fico triste. Não, é sério, Não se dá você me vê triste, você fala, você não vendeu hoje, né? É verdade. Aí eu fui estudar até neurotransmissor pra entender por que é tão bom vender. Aí assim, nossa, agora é descarga de dopamina mesmo, quando você vê. Entendi, então quero todo dia essa droga. Ai, Eduardo, foi um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada por compartilhar os ensinamentos. Olha, eu aprendi, foi uma aula. Muito bom mesmo. Você provou que não transforma só carreiras e incorporadoras imobiliárias, você transforma mentalidades, né? Você tem isso muito forte trabalhado em você. Então, parabéns pela sua trajetória. Você é um diamante. Obrigado. Que se lapidou. Obrigado. É uma joia. Para quem está nos ouvindo,
Preste bem atenção, siga Eduardo nas redes sociais, fala seu arroba, por favor. Eduardo VG Vendas. Ó, até no Instagram é vendas, viu? Não tem como não ser. Conheço o trabalho dele, vale muito a pena. Ele tem muitos vídeos lá, muitas sacadas. E é surreal as coisas que ele fala. Vai contra a maré mesmo. É um peixinho forte que nada contra a maré. E esse foi mais um episódio do podcast Giamon. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e indicar para o seu melhor amigo, porque ele precisa saber. Se você é amigo de verdade, você vai indicar conteúdo de qualidade, tenho certeza. Um beijo, eu guardo vocês no coração, que Deus nos abençoe e até a próxima.